conteúdo do dia, vamos começar. Temos várias palestras e painéis ao longo dessa tarde. Nós vamos começar com um questionamento. Mas está ligado já? Deixa ligado. O diagnóstico da indústria da borracha já foi feito. Agora, a pergunta é: quem vai executar e capturar valor? Para falar sobre como transformar desafios setoriais em resultado com inovação aplicada, redução de dependência externa e geração de novas margens através dos comitês de inovação e negócios, recebemos Albino Fernando Colantuono, especialista em competitividade e tecnologia da Fiesp. Seja muito bem-vindo ao nosso palco, Albino. Muito bom receber você aqui. Vamos ver se está tudo certo aqui com o material do Albino. Está me ouvindo, Albino? Tudo certo? Plenamente. Tá boa tarde ótimo. a todos, boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Olha, agora a responsabilidade sua do primeiro conteúdo do dia. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado. O palco é seu. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui representando a Fiesp. O Renato Corona, que é o superintendente, infelizmente não pôde comparecer. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de substituí-lo. Agradeço também ao Sidbor, ao Marcelo Zaidan, que não está presente, ao Reinaldo e toda a equipe, ao Decontec, o Igor e a equipe técnica que elaborou esse estudo, gente. Já teve uns insights aqui com a senadora Margarete, o Ruas, vários problemas foram apontados. Aqui eu vou fazer um diagnóstico, primeiramente, para a gente chegar às propostas. Tá? Esse estudo é um estudo que nós elaboramos e não pretende ser como é que eu posso dizer, definitivo. Ele é para o setor avaliar. Quem conhece o setor são as empresas, os sindicatos e as associações. Então, ele é uma reflexão sobre a competitividade do setor de borracha, especialmente o setor de borracha do estado de São Paulo. Tá? Passar rapidamente. Bom, a estrutura do setor, a montante, vocês têm a indústria química, tá? Ela também tem um alto coeficiente de penetração de importados, praticamente metade dos produtos da indústria química são importados, e o setor de borrachas também tem esse problema, 43% de penetração de produtos importados. Tá? De reforma de pneumáticos, felizmente, esse problema é menor. Nós tivemos aqui um desempenho aquém, né? O valor adicionado da química caiu, e vocês também não têm um grande desempenho nas vendas do setor de borrachas. Bom, deixa eu passando rapidamente. O setor de borracha é fornecedor do setor automotivo, 18,4% dos produtos, e você também tem no setor automotivo uma pressão muito grande de importados, ou seja, o produto de borracha, tanto os pneus quanto os produtos de borrachas, tubos, etc., também já vem no carro. Então você tem um problema de substituição. Borracha e plástico dentro do próprio setor também tem 17,4%. Ou seja, a gente já falou, metade, quase metade de importado, você tem uma pressão competitiva dentro do próprio setor. Em máquinas e equipamentos, que é outro grande consumidor de borracha, você também tem grandes problemas. Você tem desindustrialização, as pessoas estão comprando menos máquinas. Então, o fornecedor, a jusante, também com problemas. Como a gente falou, a gente não tem uma política de Estado para a indústria. Todos sofrem. E aí a gente chega na indústria extrativa, tanto a de petróleo quanto a mineral. Você tem esteiras, tubos, etc. Um grande cliente nesse 13,8%. Ele está com expansão. Tá? É uma oportunidade, mais adiante a gente vai falar. Não vou falar de todos, falamos dos principais e vamos seguir. O porte das empresas, 76% das empresas são pequenas e médias, em termos de massa salarial e 80% das pessoas ocupadas. Quer dizer, emprega 80% do setor em pequenas e médias. Então a gente tem uma grande capilariedade do setor, tá? Desde artefatos de borrachas, reformas de pneus, etc. Vou passar rapidamente, que o importante é mais das propostas, gente. Aqui, não se assustem com a tabela. Tá?
Vou explicar, não precisa ficar preocupado. Porque a gente compara a indústria de transformação, que é toda a indústria, a média da indústria, e o setor de borracha e de pneumáticos usados. O que nós vemos, enquanto, vou direto aqui, ó, você teve um crescimento de pessoal ocupado e de salários de 2007 a 2023, esses números são os disponíveis e oficiais pelo governo, vocês tiveram queda no setor. Isso reflete o quê? Teve um crescimento de vendas menor, é uma defesa do setor e, ao mesmo tempo, ele teve que se mecanizar ainda mais para não ficar mais comprimido. E assim que ele conseguiu manter as margens, reduzindo o pessoal, reduzindo a massa salarial e se mecanizando. Em pneumáticos também sofreu. Ele também tem uma queda na sua participação da margem. Ela cai 1,4% e está com margens apertadas. Margens apertadas significa menos caixa para investimento, tá? Para inovação. Aqui nós fazemos, dentro da Fiesp, a gente desenvolveu para mais de 1.700 produtos da indústria de transformação, uma análise por produto, olhando onde você tem mercado crescendo, tá? Pressão de importados e onde você consegue se destacar. O melhor dos mundos é o dinâmico. O mercado está crescendo, o consumo, a produção está crescendo e a pressão de importados é menor. Aqui, o mercado cresce, a produção doméstica não acompanha e tem pressão de importados. Então, você está perdendo a oportunidade de aumentar a sua participação no mercado. Esse é o pior dos mundos. Grande quantidade de importados com o mercado caindo. O mercado é o consumo caindo de borrachas ou de qualquer outro produto que estiver nesse daqui. No estagnado, o mercado não cresce tanto, a produção acompanha e a pressão de importados não é tão grande. Eu vou dar um exemplo. No setor de calçado é o calçado de couro. Tá? Ele se mantém, ele não cresce, ele não desenvolve, igual o tênis que está crescendo muito pelo consumo. Então, olhando em borrachas, aqui é o consumo aparente, CA, é o tamanho do mercado. 40% dos produtos de borracha são dinâmicos, quer dizer, consegue ocupar o mercado. 47% perderam a oportunidade, enquanto 8% estão estagnados e 6% estagnados e 8% com problemas sérios. A gente colocou uma tabela, eu não vou me estender, falando de alguns desses produtos, tá? Em oportunidade perdida, que o mercado cresceu. Eu vou dar um exemplo, peças e acessórios de borracha vulcanizada, não endurecida para uso industrial, não acompanhou o mercado. Ele cresceu, mas ele não conseguiu. Os importados tomaram um pedaço. Dinâmico. Conseguiu ir bem. Protetores, bandas de rodagens, amovíveis para pneumáticos. Tá? Correias transportadoras de borracha, a gente vai falar dela lá mais adiante. Tá? Enquanto em declínio, correias de transmissão de borracha vulcanizada e estagnado, tem 2 que estão estagnados. Então a gente precisa de política industrial para recuperar esses. Aqui são produtos, para os fabricantes. Como que funciona a concorrência internacional no mercado? Aqui eu não vou me estender, só vou falar dos 3 primeiros maiores exportadores de borracha no mundo e dos 3 maiores importadores. São os mesmos, tá? Estados Unidos, Alemanha e China. Estados Unidos é deficitário, Chile e Alemanha são superavitários no comércio internacional. O Brasil não é um grande exportador, ele está em 30º lugar e 15º em importação, com déficit, esse dado de 2023. Aqui o que eu quero mostrar, gente, é só esse vermelho. Aqui se falou da China, a senadora Margarete falou da China. A China, em 2001, era 2,9% do mercado de borracha mundial. Ela chega em 2023 já com 13%. Ela cresce 45 graus. Ela vem derrubando os concorrentes. E ela faz isso, a gente analisou várias cadeias. Ela faz isso com calçados, com têxteis, com fricções. Ela cresce sempre vertiginosamente em 45 graus. Então, a gente não tem como. A concorrência chinesa, como a senadora falou, tem levado o nosso mercado. Aqui, a gente olha para o produto. Tá? O principal produto
da indústria de borrachas é pneus, peças e acessórios de borrachas vulcanizadas. 43% do mercado, aqui tem um grupo de produto, não é uma só peça, estão aí dentro desse grupo. Teve crescimento de 2002 a 23 de 114%, crescimento real. Quem são os principais exportadores no mundo? Isso aqui é share mundial: Alemanha, China e Estados Unidos. O Brasil é a última coluna. A gente colocou quanto que ele exporta de cada produto e qual a colocação do Brasil. Sempre em vermelhinho a gente destacou a China. Ela sempre está no top 3. Quando não está, é quando o produto mas ela vai chegar. Esse é fato. Né? Aqui são todos. Olhando agora Brasil, o nosso mercado. As exportações e importações de produtos de borracha, exceto pneumáticos novos, tá? As exportações 2007 e 2023 cresceram, tá? A gente conseguiu aumentar o nosso coeficiente de exportação, ou seja, o que significa 15% do que é produzido de borracha é exportado. A gente consegue exportar uma parte significativa da nossa produção. Todavia, a gente também importa 33%. A gente tem uma coeficiente de penetração de importação de 33% do mercado. Então a gente exporta 15% e importa 33%. E isso que dá um déficit na balança comercial que cresceu 118% nesse período. Internamente, né? Estou passando aqui as exportações de borracha, a gente também quer olhar, eu quero olhar para quem a gente pode exportar. Brasil, o nosso mercado mais regional. Se a gente olhar a América Latina, tirando o Brasil, de quem eles importam? Nós somos o quarto maior exportador da América Latina. Se a gente tira o México da conta, porque o México e os Estados Unidos estão muito interligados, a gente consegue ficar com 12% do mercado da América Latina, exceto o México. Ou seja, a gente tem uma participação importante, mas a China está no nosso quintal, vamos dizer assim. Vou pular isso aqui e vamos direto para a América do Sul. Na América do Sul, a China lidera as exportações. Esse aqui é o Brasil, estou olhando só isso, e nós estamos em terceiro lugar, empatado com os Estados Unidos, brigando pelo segundo lugar. Então, a gente tem uma oportunidade de abrir mercado do nosso lado, que é regional. Não precisa, é importante a participação das associações, das empresas e da Apex para promover o comércio internacional. Passando rapidamente, para quem a gente exporta? Do top 10, 9 estão na América. Ou do Sul, ou do Norte ou Central. Só a China que a gente tem, os 10 maiores países de destino das nossas exportações de borracha. E onde a gente cresceu. A gente teve um crescimento muito grande na Argentina, por exemplo, na Colômbia e no Peru. O que a gente exporta? Aqui tem 82%, dos produtos exportados. O principal produto, a gente exporta 31% dele na nossa pauta e aumentou quase 50% nesse período. A gente tem muita oportunidade em correias de transmissão, porque cresceu 84% e a gente vai comentar um pouco mais à frente. Borracha misturada cresceu 454%. Gente, eu vou ir rapidinho porque as propostas eu vou querer detalhar. O diagnóstico a gente já conhece, tá? As importações brasileiras é a China. A China lidera com 23% de tudo que a gente importa de borracha. E ela cresceu absurdamente, 18,4% ao ano desde 2002. Tá? Muito mais que qualquer país aqui. Estados Unidos, que já foi o líder das nossas importações, perdeu e cada vez vai ter seu mercado menor dentro do Brasil. E o que a gente importa? 40%, cresceu 146%. E quem aqui a gente está sempre no top 3, praticamente, de todos os produtos? A China. Tá? É bom que a gente está com fone, aí os chineses que estão na feira não vão nos ouvir, né? Porque eles estão vendendo máquina aqui, eles querem vender. Mas eles sempre estão aqui. Eles estão presentes em todos os mercados
tá? Desde qualquer produto industrial. E realmente, o que a senadora falou, eles querem reduzir a dependência deles. Tá? No agro, por exemplo, eles vão reduzir. O mercado doméstico. Então vamos olhar quanto que o nosso mercado interno cresceu. Ele cresceu desde 2007 a 2023 em crescimento real 15%. No entanto, a produção do setor nacional só cresceu 4%. A gente perdeu participação no nosso próprio mercado. Quem entrou aqui? Os importados. A gente teve um crescimento real de 4%, mas é pouco. A gente tinha que pelo menos ter crescido próximo aos 15% ou mais para exportar. Os principais produtos que cresceram dentro do nosso mercado estão aqui. Cresceu 22%, tem 22% de participação e cresceu 44%. Esse produto, Correias Transportadoras, cresceu quase 180%. É uma oportunidade, Correias Transportadoras, principalmente da indústria extrativa, de sermos o fornecedor para a América do Sul. Colômbia, Peru, Brasil, Argentina, todos têm grandes mineradoras e Correias Transportadoras é uma oportunidade. Precisamos ocupar esse mercado cada vez mais. E aqui também tubos e mangueiras com grande crescimento. Que é uma continuação. Aqui o que a gente fez? A gente desenhou aqueles produtos em termos de competitividade. Quanto maior a bola, mais importado tem. Então, por exemplo, esse aqui tem 64% de importado. Quanto maior o tamanho dessa bola, mais importado tem. Quanto mais para cima, maior é a participação desse produto no mercado nacional. Então, por exemplo, peças e acessórios de borracha tem uma penetração de importação de 57%. Mas ele é o principal mercado, ele tem quase 25%. Nós temos, por exemplo, protetores, bandas, 1,4% só de importados. E é um mercado importante, em torno de 10%. Isso aqui é para a gente olhar, a gente sinalizou esses verdinhos para ter políticas industriais para todos os produtos. Bom, em síntese, o que foi falado? Para toda a indústria nacional não tem uma política de Estado, tá? Eu tenho inveja da agricultura. Todo ano tem um plano safra de mais de 500 bilhões, sabe? Mais de R$500 bilhão ao ano. A agricultura tem de subsídios, vamos dizer assim, de crédito. A indústria de transformação teve 400 milhões com juros de mercado para 4 anos. Então nós não temos uma política de Estado. O plano safra é lei. Nós não temos uma política industrial em lei. Então, por que eu falei isso? A gente olha o custo Brasil na indústria de transformação. A gente calcula isso desde 2008. E só, aqui a média, 24%. Tributos em primeiro lugar, juros em segundo lugar e matérias-primas. Não precisa falar nada porque todos têm esse mesmo problema. A indústria de transformação e borracha não escapa. Aqui é a média da indústria. Tá? Aqui eu vou falar um pouco do problema de bem substituto. Além do importado, né, como diz, não baita o tombo vem o coice, né, a indústria produtora de artefatos de borracha também sofre com a concorrência e a substituição pelo plástico. Aqui a gente elencou os principais produtos que a gente, mercados, né, para borracha. O automotivo, peças e acessórios, indústria extrativa, ali temos máquinas e equipamentos, e dentro do próprio setor. Dentro do próprio setor está estável, não teve um efeito de substituição. O que esse número quer dizer? Em 2011, por exemplo, borracha era 140% do plástico. Hoje ele é 108%, ele está sendo substituído. Esse produto também para peças e acessórios para a indústria automotiva, em 2011 era 80%, borracha era 80% do setor de plástico fornecendo. Hoje é 70%, está sendo substituído. Onde melhorou? Na indústria extrativa e também em máquinas e equipamentos, onde que a indústria de artefatos de borracha conseguiu suportar a substituição pelo plástico. Aqui é só
para a gente mostrar um exemplo de tubos, canos e mangueiras de borracha e mangueiras de plástico, tá? A evolução da produção em bilhões, mostrando como o azul é borracha, tá? O laranja é plástico, como o crescimento do plástico foi maior, ele cresceu 122%. Não é um substituto perfeito, a gente procurou só mostrar uma analogia, enquanto o produto da indústria de borracha cresceu em torno de 60%. Nas importações, lá no começo eu falei, olha, 43% é a penetração de importação de borrachas. Se tudo continuar como está, em 2040 esse número passa para 70%. Ou seja, de cada 10 produtos de borracha, 7 serão importados. Hoje, de cada 10, 4 são importados. Então, precisa ter uma política de Estado, uma política industrial, uma política de inovação, está aqui o Senac, depois vai falar, para resistir às importações e fazer a indústria de artefatos de borracha e de reforma de pneumáticos voltar a ter a competitividade que merece. Aqui é um exemplo de um produto que é um grande produto, talvez o principal produto que a gente comentou de artefatos de borracha, que é peças e acessórios de borracha. Ele já tem 55% de penetração de importações. Ele também vai chegar a 70% se nada for feito em 2040. A linha de baixo é a China, tá, gente? Eu não falei mais da China para não dar medo. Aqui a gente mostra o preço. O Brasil, o preço desse produto. O Brasil em 92, ele era mais barato que a Alemanha. Mais caro que a China, mas a gente tinha um produto mais barato que a Alemanha. Hoje ele está mais caro que a Alemanha. A China está mais barato. Então, quais as questões, as indagações? É escala? É tecnologia? É programa, planejamento macroeconômico ou é política industrial? O que é que está precisando? Correias transportadoras, né? Também um exemplo, é o segundo principal produto do mercado. Hoje ele é 20% de importado, pode passar 36%. Bom, o relacionamento na cadeia, aqui foi feita uma pesquisa, né? Como que o cliente enxerga o fabricante. Tá? Foi uma pesquisa feita em conjunto com o Sindibor, e aqui a gente deu o olhar do fabricante. Qual que é o principal atributo que o cliente vê? Preço. Segundo, estoque. Terceiro, prazo. Se ele olha para o importado, né, você percebe que ele dá uma nota maior para preço do importado. O importado está com 4, o nacional 2. Ou seja, o importado está competindo conosco em vários requisitos e ganhando na visão dos nossos clientes. Eu vou pular esse daqui. Então, preço e estoques estão no top 3, tanto de clientes quanto de fabricantes. Contudo, o prazo de pagamento, foi aquele que eu paguei, que eu passei, é o que tem a nota mais perto. E é um atributo que poderia melhorar também com o cliente e aproximar mais o cliente. É uma oportunidade a ser pensada. Bom, o setor, como a gente olhou, ele está mais produtivo e mais rentável, mas teve que fazer aquele ajuste defensivo, tanto no emprego como na mecanização. E a gente tem os problemas de custo Brasil, substitutos, conforme falamos, as importações e relacionamento na cadeia. A gente tem que entender o cliente, se aproximar muito mais que os nossos concorrentes estrangeiros, porque senão a gente entra num ciclo vicioso de desindustrialização. Você tem concorrência com preço baixo, com chineses, lucro e rentabilidade caem, você não consegue investir. Sem investimento, você reduz a produtividade do setor, com isso, desindustrializa e faz esse ciclo vicioso, não sai disso. Então, como romper isso? Que a gente fez aqui uma análise SWOT, essa apresentação depois vai ser disponibilizada, mostrando as forças, as fraquezas, as oportunidades. Falar de oportunidades? Falei de correia transportadora, só vou falar dela. Ela é reforçada. É a oportunidade, um mercado importante, como eu salientei anteriormente, na América do Sul, na América Latina como um todo. As ameaças. Estados Unidos, custo Brasil, a cadeia ajusante a montante a gente tem o químico, tem uma pressão também por preços. E como se não bastasse, a China gosta de fazer planejamento, ela está no 15º plano quinquenal.
E ela está aumentando os investimentos na petroquímica cada vez mais. Vai baratear ainda mais para ela produzir plástico, borracha e qualquer produto da indústria química. Então, eles já têm um planejamento para aumentar ainda mais o que eles já são 11 vezes maior que o Brasil na indústria química. Vou passar direto para não ter problema. Quais são os cenários, gente? Aqui eu vou tomar um tempinho. Eu estou com pouco tempo. Quais são os cenários? Se a gente ficar do jeito que está, a gente colocou o nome borracha deformada, por quê? É uma trajetória que aumenta a concorrência internacional, a gente não consegue concorrer, tem o custo Brasil, substituição por importados. O que é que a gente consegue defender? Em aplicações técnicas para mineração, produtos sob especificação com suporte e desenvolvimento conjunto entre o seu cliente e a empresa, e soluções com desempenho, confiabilidade e resposta rápida, em que o chinês não chegue rápido ao cliente. Então, tem que estar perto do cliente. Tá? Esse é o pior dos cenários. Um cenário um pouco melhor, a gente deu um nome aqui, um nome bonito, vulcanização gradual, em que você tem o mercado doméstico, continua crescente, tá? E o principal suporte, que o mercado brasileiro é um mercado grande, e você consegue ganhos de produtividade crescente e investimento, e dá para defender. Então, você tem um crescimento moderado desse mercado, com modernização desigual. Oportunidades. Upgrade produtivo com digitalização, laboratório e rastreabilidade, o Senai vai falar isso mais adiante. Expansão seletiva em correias, mangueiras, compostos e peças industriais, e fortalecimentos de serviços técnicos e contratos de fornecimento. Mas esses não são os cenários que nós queremos. O que a gente quer é esse. Borracha regenerada. Então, o Brasil utiliza a sua base industrial, a gente tem uma base industrial, uma demanda regional, América, uma agenda sustentável, a senadora salientou bastante a importância disso, para reposicionar seletivamente o setor, a cadeia de borracha, ampliando o valor em produtos técnicos, reciclagem e soluções de menor carbono. A gente consegue com isso com automação, compostos avançados e controle inteligente elevam produtividade e qualidade. Cada vez mais a digitalização e digitalização. O primeiro passo é você entender todos os dados, o segundo é você aplicá-los. Tá? E vai, as oportunidades, expansão de produtos de maior valor agregado e menor pegada ambiental, isso é uma oportunidade que a gente pode ter até com o Mercosul e a União Europeia, porque para adentrar o mercado deles é uma exigência, eles precisam que vocês cumpram alguns requisitos, então temos oportunidade de entrar em vários mercados e se estabelecer como principal hub de exportação da América Latina. Está do nosso lado, principalmente da América do Sul. Não é possível que o chinês mande aqui. A gente tem indústria competente, temos que ter coragem e entrar nos mercados com apoio da Apex, da Fiesp, do Ciesp, do Senai, do Sindibor. Quais são as tendências, principais macro tendências do setor? Nichos de alto valor e inovação em materiais, economia circular, digitalização e automação e expansão em setores que a América Latina tem vantagem comparativa. Tá? Estou com pouco tempo, então eu vou passar, depois vocês vão ter a apresentação completa. Quais são os desafios? Enfrentar a ameaça de produtos substitutos, o plástico e também, por diferenciação, desempenho e valor agregado. Identificar os nichos para aplicação exclusiva de borracha, acelerar a modernização tecnológica com automação, controle de processo e rastreabilidade. Tá? Fortalecer a integração com fornecedores e clientes, isso é muito importante. Reduzir risco de suprimento, indústria química, entre outras, e atendendo exigências de qualidade. Prazo de pagamento, que a gente mostrou na pesquisa, é um requisito que os clientes veem que a indústria nacional está melhor até do que a indústria dos produtos importados, não tão melhor, mas se aproxima. E estoque, você tem o estoque. Ampliar a presença comercial na América Latina é um desafio. Tem que ter inteligência de mercado, canais de distribuição e relacionamento com clientes. Aqui são estratégias dos grandes players, tá? É digitalização e IA,
Estados Unidos, China, Alemanha e Brasil. A gente mostra cada um deles, em cada uma das estratégias. Tá? Só tenho 5 minutos, eu vou correr. E oportunidade de desenvolvimento. Aqui a gente só elencou 3. Esses 3 produtos, protetores, bandas de rodagem, é grupo de produtos, tá? Tem vários produtos, cresceram no Brasil 13% real. No mundo cresceu 9%. Eu pergunto, cresceu menos no mundo? Não, né? O mercado mundial é muito grande. Você crescer 9% desse produto, pode ser que é 10 vezes o que você produz no Brasil. É uma oportunidade. Cresceu 29% no Brasil e 8% no mundo. 177% no Brasil e 14% no mundo. E aqui a gente não tem grande participação de importado no nosso mercado. Então, são produtos, né? Aqui são 3 grupos de produtos que a gente tem oportunidade de uma reação do setor. Aqui também outras oportunidades que a gente identificou, né? Artefatos técnicos e componentes, e alguns exemplos nacionais, algumas empresas que fizeram reconversão industrial, como a Mercury e a Vipal, e internacional a Tyromere. E por fim, aqui são as propostas, gente. Eu corri porque é aqui que vai ser o principal ponto. Só vou falar as cabeças de chaves. A primeira, conformidade, certificação e rastreabilidade. Conformidade é um requisito que a gente consegue se diferenciar em metro, todas as certificações, para você conseguir barrar um produto não conforme. Não só o importado, como um produto informal. Tá? Então precisa ter isso. E aqui tem as propostas, tem que ter um programa setorial de certificação, etc. Mapear normas aplicáveis por produtos e aplicações, incluindo a BNT, a STM, SAI, ISO, IEC, Anvisa, etc. Articular uma rede de laboratórios acreditados, temos o Senai aqui para dar apoio, centros de ensaio, sempre fala no Senai porque vocês precisam conhecer o Senai. Eles têm soluções que podem auxiliar todas as indústrias de borracha de todos os portos. Tá? Desenvolver um selo de produto técnico nacional e assim por diante. E aqui embaixo, com as bandeirinhas, são os benchmarking internacionais. Tá? O que os Estados Unidos faz, União Europeia e a China. Eles já estão fazendo, então a gente tem que correr. Segundo, novos materiais, serviços e soluções técnicas para aplicações industriais. Então, novos materiais é uma agenda de soluções e serviços técnicos para borracha. Tem que aproveitar as vantagens comparativas do Brasil, da América Latina, principalmente mineração e indústria extrativa, para ser grande fornecedor dessas indústrias. Não podemos deixar isso para outros países. E aqui a gente tem algumas propostas. Criar projetos pilotos com clientes âncoras. Às vezes tem que chegar perto do cliente. Chega perto da Vale, por exemplo, ou de uma grande mineradora de carvão. A Colômbia é a 8ª maior produtora de carvão mineral do mundo. Tá? Existem oportunidades. Chegar nas empresas e desenvolver produtos customizados para eles. Identificar a família de produtos, etc. Não vou passar um por um. E aqui tem também os benchmarks internacionais. 3. Integração com cadeia montante e ajusante. Importante desenvolver com a indústria química produtos também para vocês. Soluções de compostos químicos. E ajusante. Conversar com a indústria automotiva, sabe? Não deixar ser substituído pelo plástico. Tentar soluções para você trabalhar junto com o pessoal de autopeça, com a CID Peças, com a Fávia e etc. E temos aqui o benchmark e os caminhos críticos. São as propostas, ações a serem feitas. Hub do Senai. Tá? Fortalecer o Hub do Senai. O Senai já tem, tanto em São Bernardo do Campo, como escola técnica para o setor. Tem trabalhado conjuntamente com o setor, o Sindibor está aqui, conhece bem o serviço. E a gente tem, por exemplo, programas, por exemplo, a jornada de transformação digital. Até 8 milhões de faturamento é gratuito. Tá? E tem outros exemplos que serão aqui, eu não vou falar todos. Então, é importante trabalhar junto com o Senai para conseguir tudo isso, gente, para conseguir fazer toda a conformidade. Você tem que estar junto.
internacionalização regional e plataforma comercial. Temos as propostas, tá? Tem que trabalhar junto com a Apex Brasil, Fiesp, Ciesp, Cidbor, trabalhar todos juntos para conseguir trabalhar essas missões. O caminho crítico, criar hubs comerciais regionais, mineração no Chile, agroindústria na Argentina e Paraguai, logística no México e Colômbia e manutenção industrial no Mercosul. Por fim, a agenda regulatória. Só tenho mais um minuto, por isso que eu estou correndo, vocês me desculpem, a apresentação é longa. Mas essa aqui da sustentabilidade, existem leis, existe a Lei 12.305 de Política Nacional de Resíduos Sólidos. A senadora Margarete falou, 70% do pneu nacional é reciclado. O importado não. Ninguém tem responsabilidade com o automóvel importado que chega. Tão pouco com a bateria, tão pouco com os pneus. Então a gente tem que ter consciência que essa regulação pode ser favorável ao produtor nacional, para tentar barrar o importado ou exigir a isonomia, que eles cumpram exatamente o que vocês fazem na sua fábrica, de ter, cumprir os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Gente, por fim, o que a gente precisa para fazer tudo isso? Política industrial e tecnológica. Tá? Eu corri para chegar nisso. Tudo que eu falei das propostas, sem política industrial e tecnológica, não se confirma. Então, a indústria precisa de uma política industrial e tecnológica organizada para ser a base do setor, tá? Para você conseguir soluções industriais para os artefatos do setor, justificando aqui direto. Tenho só 7 segundos. Hein, Fernanda? Me dá mais um minuto? Obrigado. Caminho crítico, tá? Você tem 400 autopeças de borracha com ex-tarifário vigente. Grande parte tem produção nacional ou capacidade de produção local. Então, revisar essa lista vigente de ex-tarifários, implementar o mecanismo de depreciação acelerada para que a indústria consiga se modernizar. A depreciação acelerada, você deprecia o bem no próprio ano, desconta do seu imposto de renda, e isso você consegue ter mais caixa para investir, modernizar a sua empresa e concorrer com os chineses, ou alemães, ou americanos, concorrer com quem quer que seja. Estruturar mecanismo de defesa comercial, priorizando a conformidade e a sustentabilidade, exigir isonomia entre o produto nacional e o importado. Por fim, nada disso sem financiamento. Você precisa modernizar com financiamento. Existem linhas que a gente tem no BNDES com TR, estruturar linhas de financiamento com o BNDES. Isso a gente faz na Fiesp, tá? Quando o setor está organizado, a gente consegue conversar diretamente com o BNDES para ter linhas. Linhas também do FNDCT para a inovação, tá? E apoiar investimentos novos, greenfield, modernizações, brownfield, digitalização, monitoramento, sensorialização, ampliação e utilização de ar. Descarbonização, que o Senai tem um programa muito forte de descarbonização e também de conservação de energia, e ampliar o uso da lei do bem. Muitos nem sabem da lei do bem para utilizar para fazer inovação. Também dá desconto em imposto de renda e CSLL. Então, eu falei da FUNEP, com financiamento e subvenção, Embrapi, tá? Junto com o Senai é um laboratório, Embrapi, encomendas tecnológicas, principalmente, para que tenha uma rampa da produção nacional, o BNDES, para a gente especializar as linhas para o setor, dentro do prazo, da carência que o setor precisa, e a gente tem benchmark. Estados Unidos e China fazem isso. Por fim, a gente consegue ter a competitividade industrial. Então, ela organiza essa transição do setor para modelos mais colaborativos e digitais, aumentando a produtividade concorrencial, né? Capacidade comercial e acesso a mercados de maior valor. Tem que mobilizar as empresas nas concentrações regionais, chegar diretamente nas empresas, conversar com as empresas, utilizar a jornada de descarbonização do Senai, enfim, meu tempo acabou. Lamento, tive que correr, era uma apresentação extensa,
Então, vai estar disponível a todo o setor. Muito obrigado.